Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para darmos continuidade à Escola Bíblica Dominical. Nós somos da Assembleia de Deus Ministério Paulista e vamos dar continuidade à lição de número 6 da revista desse trimestre, da CPAD, a lição de número 6 que tem por título A Condição dos Gentios sem Deus. Nós estaremos fazendo a leitura aqui do texto áureo, que se encontra em Efésios, capítulo de número 2 e versículo de número 11, que diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios, capítulo 2 e versículo 11. A verdade prática diz o seguinte: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Nós vamos também fazer a leitura bíblica em classe, que ele se utilizou de dois livros. Ele se utilizou de Efésios capítulo 2, versículo 11, que acabamos de ler, e o versículo 12, e Romanos capítulo 4, versículo 12 ao 14. Vamos ler novamente aqui na íntegra. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que, naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos capítulo 4, versículo 12 ao 14 diz assim: E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdada no mundo não foi feita pela lei de Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa aniquilada. Então, essa lição tem por objetivo conceituar a espiritualidade, espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão, exemplificar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo, e afirmar que os desprovidos de Deus, os gentios, marchavam para a perdição eterna. Então nós vamos dar início aqui à introdução, aonde ele vai falar sobre o autor, no caso Paulo, vai lembrar que os gentios, eles não faziam parte da regeneração e também não consequentemente, eles não faziam parte das promessas abrâmicas, né? É importante nós entendermos primeiro o que são, na verdade, os gentios. Paulo vai mostrar isso mais à frente, nós vamos estudar depois, que existem dois povos, e que esses dois povos Deus fez apenas um. Esses dois povos, ele está dentro de um conceito judaico. Para os judeus, existem apenas dois povos, que são os judeus, né, que têm todas as benesses de Deus, e os gentios, que são todas as outras pessoas, todas as outras nações que não fazem parte do povo judeu. Aqueles que não são judeus, consequentemente, na visão judaica, são os gentios. E é assim que a Bíblia vai tratar, até porque são textos escritos a partir de uma base judaica. Embora o cristianismo ele se desprende do judaísmo, vamos dizer assim, ele tem como base o judaísmo. Então, essa visão de dois povos, tendo aqueles que não são judeus tratados como gentios, ela continua sendo vista dessa forma por Paulo, e até para que ele pudesse mostrar como esses gentios ou as outras nações foram alcançadas por Deus. Os judeus são os povos que têm um benefício, vamos dizer assim, de que nenhuma outra nação tem. É uma nação que surge a partir de um homem, dele que a Bíblia está tratando aqui, né, Abraão, a partir deste homem que tem os seus filhos e ali por diante os seus descendentes, as 12 tribos,
e ali formam uma nação. É a única nação que recebeu do próprio Deus o nome. Nenhuma nação recebeu de Deus o nome, somente Israel, né, que a princípio também surge de um homem chamado Jacó. Né? Dali tem os seus 12 filhos, seu nome é mudado para Israel e, consequentemente, a nação toma por nome Israel. Embora Deus vai tratar Israel em alguns momentos no Antigo Testamento, nós vamos ver isso, Deus chamando o povo de Israel de Jacó, né? Justamente porque Jacó passa a se chamar Israel e é esse o nome que a nação leva, né? Então, é importante entender isso. Gentios são todos aqueles que não eram judeus. Então, para o judeu, existem apenas dois povos, e essa é a visão bíblica também, apenas dois povos, os judeus e os gentios, ok? Então, nós vamos perceber nesse texto, Paulo vai mostrar que os gentios, eles alcançam os benefícios, mas antes disso acontecer, eles não tinham, justamente por não serem circuncidados. Nós vamos ver no primeiro tópico, o tópico de número 1 vai dizer chamados incircuncisão. O que vem a ser a circuncisão e a incircuncisão? Ele vai dizer no primeiro item, o conceito de circuncisão. A circuncisão, ela era a remoção cirúrgica, né, do prepúcio do órgão masculino, né, do homem no caso. Só o homem, claro, que ele circuncidava isso ao 8º dia. No 8º dia era feita essa cirurgia no prepúcio, né, do órgão genital do homem, e ele então agora tinha essa marca, essa aliança feita, lá atrás foi feita com Abraão, e isso se torna uma coisa perpétua dentro do judaísmo. Todo judeu, ao 8º dia, ele tinha que ser circuncidado. Então, todos aqueles que não eram judeus, consequentemente, não eram circuncidados, né? Porque a circuncisão, a princípio, era uma aliança feita por Deus com o homem. Era uma aliança onde o povo de Deus se identificava com o Senhor. Então, aqueles que depois se tornaram prosélitos dos judeus, que se batizavam, daí também vem a ideia do batismo, né? Alguns acreditam que, por exemplo, os judeus não estranhavam quando João Batista começa a batizar ali no Jordão, não causa nenhuma estranheza, porque o batismo nas águas já era uma coisa meio que comum entre o povo judeu, porque aqueles que não eram judeus, aqueles que não eram israelitas e queriam se tornar prosélitos, ou seja, discípulos, entre aspas, né, seguidores do judaísmo, eles tinham que se batizar e, consequentemente, também ser circuncidado. Então, um dos fatores primordiais para o judaísmo era a circuncisão. A circuncisão era fundamental. Então, para um judeu, uma palavra de ofensa para um judeu é você chamar ele de incircunciso. Talvez aí das palavras mais pesadas, vamos dizer assim, para um judeu. Você chamar um judeu de incircunciso, você está dizendo automaticamente com isso que ele não faz parte da descendência abrâmica, né? Que ele não faz parte dos benefícios, das bênçãos que o judeu recebeu por meio de Abraão, que é reconhecidamente o pai da fé, né? Ele é reconhecido também como o pai do judaísmo. E é interessante que Abraão não é somente reconhecido como o pai do judaísmo, ele também é reconhecido como o pai do islamismo, né, por causa da descendência de Ismael, que é um dos seus filhos. Também eles têm Abraão como o grande precursor do islamismo, e para nós do cristianismo também ele é tido como o pai da fé, porque, como eu disse, o cristianismo tem como base o judaísmo. Então, Abraão é o pai dos judeus, é o pai da nação, e dele descende todos os judeus, consequentemente, o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, de qual nós somos seguidores, somos discípulos, somos servos, e se fundou o cristianismo, né? Então, tem como base também a Abraão. Então, a circuncisão era algo
natural na vida de todo judeu. Então, os gentios, como eles não eram circuncidados, eles não faziam parte da circuncisão, eles não tinham os benefícios da aliança abrâmica, certo? Então, no item de número 2, ele vai mostrar aqui o significado religioso da circuncisão. E o item de número 3, vamos para o item de número 3, a circuncisão do coração. Então, Paulo vai falar no capítulo de número 2, aqui, onde nós lemos, ele vai falar da circuncisão, não no sentido mais físico, numa circuncisão não feita pelas mãos dos homens, mas uma circuncisão no coração. Que essa circuncisão, ela só pode ser operada por Deus, através do seu Espírito Santo, né? Então, somente o Senhor é que tem essa capacidade de fazer uma circuncisão em nós no sentido espiritual, não mais feita pelas mãos dos homens. Uma aliança real com Deus. Nós estávamos longe de Deus, mas Deus nos alcançou e nos fez agora também herdeiros da sua promessa por meio do seu Filho Jesus. E isso se deu pela fé. Mas essa fé, ela só pode ser despertada por Deus. O homem não tem condição de se achegar a Deus por si só, até porque existe uma definição teológica de que o homem ele é depravado. Isso tanto os adeptos do calvinismo, como do arminianismo, como a maioria de nós assembleanos, pode-se dizer assim, que é a grande maioria, porque hoje já tem algumas divergências no nosso meio também com relação a isso, tem essa mesma definição de depravação humana. Ou seja, o homem é incapaz de se achegar a Deus por si só. Somente uma provisão de Deus é que faz com que o homem possa responder ao Senhor. Então, quando Deus, por meio da sua graça, nos alcança, nós podemos agora responder o seu amor por meio da nossa fé, que é despertada por meio da graça de Deus. Agora, a questão da divergência que existe no calvinismo e no arminianismo já é um outro assunto para um outro momento, né? Aí vai haver a questão da graça, que é irresistível, e aí o arminianismo, como nós acreditamos que a graça é resistível, embora a graça nos alcança, nós ainda podemos resisti-la, mesmo sendo despertada por ela. No entanto, não é o assunto de hoje. Então, essa circuncisão no coração, ela só pode ser feita e realizada por Deus. Deus é quem realiza essa circuncisão, essa transformação nas nossas vidas. O item de número 4 é a circuncisão da nova aliança. Na verdade, já é bem do que eu disse aqui. Existem as duas alianças, né? A primeira aliança, vamos dizer assim, ela está realizada, ela foi feita, um pacto abrâmico com Abraão, e ela vai se modificar, vamos dizer assim, porque aí vai surgir a lei. Abraão, por exemplo, ele tem, já segue a Deus, tem as suas diretrizes recebidas por Deus para seguir ao Senhor, já tem ali a questão do sacrifício, a questão do dízimo. Nós também não vamos entrar nisso, mas é que uma questão chama a outra. Nós vamos ver que Abraão já dizima antes da lei. Então o dízimo ele é anterior à lei. Isso também vai ficar para uma próxima aula. Então, mas isso vai se aperfeiçoando, né? Nós vamos perceber que Deus, depois que chama Moisés, aí sim vai se consolidar uma nação. E aí tem as leis morais, leis civis e as leis religiosas, onde Deus vai estabelecer o culto, vai estabelecer questões morais e vai estabelecer questões cívicas, né, para o seu povo. Então há uma mudança. Depois também com o reinado, quando surge, já isso mais com Davi, nem tanto dizer assim com Saul, que é o primeiro rei, mas já com Davi, onde o reino já está mais consolidado, e depois, consequentemente, com Salomão. Existem outras questões que vão surgindo ali, e Israel vai se consolidando como uma nação, vai se fortalecendo como uma nação. Então ali existe uma aliança com Deus. Agora a nova aliança, ela é realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando Jesus derrama o seu sangue, morre pela humanidade,
doa-se por nós, ele faz uma nova aliança conosco. Por isso os rudimentos judaicos, eles são deixados, né? Não as questões morais, vamos dizer assim, mas algumas questões religiosas, vamos perceber que elas são exclusivas para o povo judeu, não mais para os cristãos. Os cristãos eles vão seguir agora uma nova aliança. Nós vamos perceber que essa questão, por exemplo, da circuncisão, que era uma lei que estava estabelecida desde Abraão, e ela não vai existir mais no cristianismo. Até uma discussão na igreja com relação a isso. No capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, no primeiro concílio da igreja, há uma discussão com relação a isso. Então a igreja agora discute sobre isso e chega à conclusão de que alguns rudimentos, algumas coisas não seriam necessárias para os gentios. Os gentios agora, eles estavam se convertendo, estavam chegando-se à fé e eles não tinham que necessariamente guardar alguns rudimentos judaicos. Até houve uma resistência, é uma questão muito natural. Hoje nós lendo os textos, talvez nos cause estranheza quando há uma resistência dos judeus quando os gentios são alcançados. E isso é natural, porque vamos contextualizar. Se nós estivéssemos lá, vivendo junto com os judeus, nós teríamos talvez o mesmo pensamento, porque os judeus eram um povo exclusivo, como eu disse, eles receberam, a nação recebeu o nome dado por Deus, é uma nação constituída por Deus, Deus levantou o povo no meio dele, levantou profetas, juízes, reis, tinha uma teocracia, depois foi mudada para a monarquia, mas o povo judeu era acostumado com Deus agindo somente no meio deles. Eles não tinham a compreensão de que Deus, o Deus, é o Deus de toda a nação, ou melhor, de toda a humanidade. Porque antes de Deus estabelecer uma nação, ele é Deus de toda a humanidade, porque ele é Deus do casal, né, de Adão e Eva. Então, ou seja, essa ideia de Deus em toda a humanidade, em todas as nações, ela surge justamente porque o primeiro homem, o primeiro casal, teve contato com este Deus. Então a ideia da religiosidade que existe no homem é uma coisa natural, porque ela é herdada a toda a humanidade. Toda a humanidade tem essa herança religiosa justamente por serem filhos de Adão. E existe até já aí uma comprovação científica chamada DNA mitocondrial, que diz que toda a humanidade ela descende de uma única mulher, seja ele negro, pardo, branco, seja de onde for, toda a humanidade ele descende de uma única mulher. Isso é uma coisa bem interessante de nós depois pesquisarmos com o tempo. Então, o judeu tinha estranheza com relação a Deus agora começar a agir na vida de outras pessoas que não eram do círculo judaico. Então, há uma estranheza e há uma discussão com relação a isso, mas com o passar do tempo, eles vão entendendo. E o mais interessante com relação a isso é que o povo judeu, a igreja surge ali em Jerusalém, ela se consolida ali, ela envia missionários e aos poucos os judeus vão se tornando minoria e os gentios é que tomam conta, vamos dizer assim, que se tornam a igreja em todo mundo, se espalham por todo mundo e aos poucos os judeus vão deixando o cenário do cristianismo. Isso também é uma coisa interessante de nós nos atentarmos. Pois bem, o tópico de número 2, ele tem por título Estranhos aos conceitos da promessa. O item de número 1 já diz logo, uma vida sem Cristo. Ele frisa na revista, ele diz naquele tempo, e ele frisa o sem Cristo. Isso indica o quê? Uma religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na graça. Eu já comentei isso um pouco atrás, né? Ou seja, os gentios já tinham uma religiosidade, porque os povos, a maioria, vamos dizer assim, a maioria não, todos os povos eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. A religiosidade, como eu disse anteriormente, é uma coisa inata do ser humano. O ser humano, ele, por mais que ele negue isso, o ser humano ele não luta para provar a existência de Deus. O ser humano sempre luta para provar a não existência de Deus.
Aqueles que acreditam em Deus, eles não lutam querendo provar a existência de Deus, até porque é uma questão de fé. E a fé, ela ultrapassa o raciocínio ao nosso conhecimento, vamos dizer assim. Muitas das vezes independe daquilo que eu conheço, né? Embora é importante nós entendermos para crer. Mas antes de entendermos, é necessário crer para entender. Então, a fé, ela é algo muito inerente ao ser humano. O ser humano, ele não tenta provar muita existência, mas aqueles que não querem crer, né, que não acreditam, vamos dizer assim, eles lutam para mostrar a não existência de Deus. Então, mas essa fé, ela por si só não é capaz de inserir o homem no reino de Deus. Né? Uma fé cega, ilógica, uma fé sem direção, ela não pode inserir o homem no reino de Deus. É necessário ele ser iluminado pela graça de Deus e a partir daí, então, ele vai conseguir direcionar a sua fé em Cristo e assim ele vai ter entrada no reino de Deus. Então, naquele tempo, ou seja, nós vivíamos uma vida, os gentios, na época de Paulo aqui, viviam uma vida até mesmo, talvez até religiosa, mas essas vidas era sem Cristo, sem vida, sem esperança. É o que nós vamos tratar, na verdade, no último tópico, a questão da esperança. O item de número 2, eu vou correr aqui, irmão, porque o tempo ele é muito escasso. Ele diz aqui, separados da comunidade de Israel. Ou seja, a comunidade de Israel, ela era uma comunidade privilegiada. Ou melhor, eu digo que ela ainda é. Porque Deus tem um plano com Israel. Isso é natural. Israel é o povo escolhido de Deus. E esse povo, ele é o povo de onde surge tudo. Toda a revelação de Deus, ela surge através deste povo. Claro que antes do judaísmo, tem toda uma base onde Deus vai se revelar, onde Deus vai falar com o seu povo, falar melhor com a humanidade, mas até aquilo se tornar uma coisa muito restrita a uma nação. E a partir disso, todo o globo terrestre, vamos dizer assim, ele está excluído dessa comunidade. Então, essa comunidade ela tem algumas exclusividades que as outras não têm. E Deus vai voltar a ter um plano com Israel. Isso dentro de uma visão pré-milenista que nós temos, eu tenho essa visão pré-milenista, respeita as outras correntes teológicas, até porque se cada um tem uma corrente teológica é porque tem alguma base. Ao meu ver, a pré-milenista ela tem mais base e por isso eu acredito nela. Eu acredito que Deus terá um novo momento com Israel, justamente, né, no milênio onde Deus voltará a ter uma nova aliança com o seu povo Israel. E nós agora fomos enxertados nessa comunidade. Então isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Os gentios que estavam longe de Deus agora estão próximos de Deus. Eu acho muito interessante quando Paulo diz isso. Vós que estavam longe agora já estáis perto. Isso é maravilhoso. Isso vai ser tratado ainda, né? No momento onde Paulo vai tratar justamente desses dois povos. No item de número 3, Paulo fala aqui sobre alienados aos pactos da promessa. Também já fiz uma pincelada sobre isso aqui. O pacto abrâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Né? Os gentios estavam longe todos esses pactos. Todas as coisas surgem de maneira muito estranha a nós, quando não conhecemos a Deus. Os gentios, tudo que se diz respeito aos judeus, era uma coisa muito estranha. Quando eles falavam de um Messias, isso soava de maneira muito estranha, porque os povos não conseguiam entender um Deus monoteísta, né? Uma religião monoteísta, onde existe apenas um Deus. Eles acreditavam que existiam vários deuses. E além de ter um Deus, esse povo agora disse que existiria um Salvador. Então, isso era guardado com muita expectativa pelos judeus, mas algo que nos indica, mesmo os gentios também tinham uma expectativa, porque quando é anunciado que havia nascido o Cristo, o Salvador, nós vemos ali que há uma comoção de todos aqueles que não eram judeus em querer entender, até há uma matança das crianças, justamente porque acreditavam que surgiu ali o Salvador. Eles tinham uma visão de um Salvador político, né? Isso nós vamos ver os próprios judeus, os próprios irmãos em Cristo, ali quando na ascensão de Jesus, eles fazem uma pergunta para Jesus dizendo: Senhor, quando restaurará o reino a Israel?
né? Eles estão preocupados com o reino político. Essa era uma visão também dos gentios acerca do Messias judaico. Então, por mais que eles não tinham uma fé devotada ao judaísmo, eles conheciam essa pregação, essa comunicação da fé dos judeus. Tópico de número 3, para nós encerrarmos aqui, nós vamos falar aqui, ele fala sobre sem esperança e sem Deus. Então ele fala aqui, desprovidos de esperança. Eu acho interessante, até escrever aqui, dizer assim, podemos afirmar que os gentios eram desprovidos de esperança por causa da parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo e que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Ou seja, os gentios, eles tinham, principalmente na época de Paulo aqui, a filosofia ela já tinha tomado conta ali, porque a Grécia, por meio de Alexandre o Grande, eles dominaram todas as civilizações ali e implantou a sua cultura, a sua língua. Tanto é que quem estava no domínio naquele momento eram os romanos, que tinha por língua o latim, que tem, né, por língua o latim. Mas, no entanto, as províncias falavam o grego koiné, porque tamanha foi a influência do reinado, do império de Alexandre o Grande. Mesmo depois da sua morte, que se dividiu em 4 poderes, teve uma grande influência em todo o mundo antigo e difundiu a sua língua, o grego, e continuou sendo falada até os tempos de Jesus. Então, tamanha era a influência. E dentro, não somente na língua, mas na filosofia. Então a filosofia grega, ela também domina os pensamentos, e como ele diz aqui, o escritor da revista vai dizer que eles descartavam uma vida após a morte. Eles descartavam a possibilidade além. Ou seja, eles viviam sem esperança. Viveu, morreu, acabou, né? E diferente, embora o judeu, essa questão de salvação para o judeu é um pouco diferente do que nós entendemos hoje, porque salvação, já falamos até aqui numa aula, é livramento e não salvação eterna. Hoje nós temos a conotação da palavra salvação de maneira muito mais abrangente do que os judeus tinham ali a princípio, apenas de um livramento. Nós temos uma conotação de livramento também, de libertação, mas acima de tudo de uma salvação eterna, da vida eterna. Então, as pessoas não tinham esperança justamente por não terem essa fé, de acreditarem em uma vida após a morte. Os gentios agora têm essa esperança. Todos nós que somos gentios, vamos dizer assim, dentro de uma visão judaica, nós temos uma esperança. Agora, dentro de uma visão bíblica, nós não somos mais gentios, nós somos a igreja. Paulo vai dizer que os 2 povos, tanto o judeu quanto o gentil, fez um único povo, que é a igreja de Jesus. Então nós temos a esperança de reinarmos com Jesus nos ares para sempre. Para finalizar, o item de número 2, que diz, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam em nenhuma divindade, ou numa deidade. É a questão que também já falamos aqui. Eram pessoas que tinham uma crença politeísta. Todas as nações acreditavam em vários deuses, isso é interessante. E os judeus, eles tinham uma visão de um único Deus. Ia na contramão de tudo que era ensinado e pregado naquela época. E os gentios agora são alcançados e impactados por essa nova fé, e agora entendem que existe apenas um único Deus, um Deus soberano, que é criador de todas as coisas, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E que enviou o seu único Filho para morrer e dar a sua vida em resgate de muitos. E aí vem a crença de um Deus único que se manifesta em 3 pessoas. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Essa visão, ela podia ter sido inflamada pela visão politeísta, de que Deus vários deuses, existem vários deuses. Pelo contrário, a visão monoteísta ela foi mantida, ela foi reforçada, aliás, pelo cristianismo, mesmo acreditando numa trindade. Então nós temos um único Deus que se manifesta em 3 pessoas distintas, que não se confundem, que não se misturam, mas que têm a mesma essência, formando um único Deus. Isso é difícil de explicar, consequentemente difícil de entender, mas a Bíblia nos revela
o Deus Trino, poderoso e santo. Eu espero em Deus que você possa aprender, possa ter de alguma maneira contribuído com o seu conhecimento. Espero de verdade que Deus te abençoe e te fortaleça e que esta lição sirva de graça sobre a sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima. Deus abençoe.